me conduziu para isso, sabe? Minha profissão é marcenaria e eu me formei em artes industriais, certo? Contador, etc. No meu trabalho, em 1974, eu saí da empresa que eu trabalhei 24 anos e fui uma instituição religiosa onde montou uma escola de marcenaria em convênio com o Senai de Araçatuba Extensão, entendeu? E nesse trabalho eu tive vamos dizer assim, uma influência muito grande dentro da comunidade, certo? Com as famílias, eu pegava menino de 14 anos para aprender marcenaria comigo, né? Isso daí fez eu ter um conhecimento e um bom relacionamento na comunidade, certo? Isso foi um caminho para chegar lá, sabe? Aí, em 1974, surgiu a oportunidade, eu tinha muita atividade social, né? Pertencia a um clube dos 13, não sei se vocês sabem, não conhecem, é uma coisa nova, né? Mas e a gente só entrava solteiro lá. E a gente aprendia a falar, tinha que discursar. Isso foi desenvolvendo dentro de mim, sabe? Até que chegou em 1974 um grupo de jovens que tinha do meu relacionamento cismou de entrar na política. Só que nessa época aí só tinha dois partidos, entende? Era Arena e MDB. Certo? Tentei entrar na Arena, porque é Arena 1, Arena 2 e Arena 3. Não tinha outro partido. E o MDB tinha o MD1 e 2, 3. Certo? Só que os da Arena eram os velhos políticos lá, sabe? Eles não aceitaram o nosso grupo. Eles não aceitaram o nosso grupo. Certo? E aí, o que nós fizemos? Fomos atrás e fundamos outro partido, o MDB. Certo? Foi aí que nós começamos, que eu comecei na política. Teve uma eleição em 76, assumi em 77. Nessa eleição, eu fui o único vereador do MDB eleito. Certo. Então, eu entrei aí. Depois teve uma outra eleição, né, depois de 6 anos. E nessa outra eleição, eu consegui levar para 6 vereadores. Aí eu tive uma base. Em 82? Isso. Foi. Aí eu tive uma base forte dentro da comunidade, né? E quando foi no final de 88, quando foi aprovada a nova Constituição, né, em outubro, aí nós teve a eleição dia 15 de novembro, se não me engano, que teve a eleição, e nessa eleição, né, o partido me escolheu para ser candidato a prefeito. Pelo PMDB? Foi aí que eu fui eleito prefeito de Guararapes. Entendeu? Certo. Seu Ari, só uma dúvida. Foram 2 mandatos de vereador? 2 mandatos de 6 anos. Sim, porque ali na redemocratização, quando o governador Montoro foi eleito também em 82, os prefeitos ficaram 6 anos também, né? E os vereadores também. Isso. Até a aprovação da Constituição. Até a aprovação da Constituição. E aí, como prefeito, o senhor assumiu em 1989. Em 89. Pelo PMDB. Pelo PMDB. É. Nossa. Deixa eu aproveitar e mexer aqui. Espera aí que deu problema na internet. Só. Pelo PMDB. Aqui para mim está tudo legal. Tá, é que agora voltou. Então o senhor foi eleito em 88 e assumiu em 89. Em 89, dia 1º de janeiro. 1º de janeiro de 89. Então a gente gostaria que o senhor contasse também um pouquinho, né? E a gente depois volta nessa questão. E aí os alunos aqui também podem perguntar. 89, né, eu vou até introduzir uma pergunta para o senhor. 89 foi um período muito importante para os municípios brasileiros, né? A Constituição de 88 trouxe mais poder, né? E mais recurso para os municípios, inclusive exigindo, né, que vocês, prefeitos, liderassem junto com a Câmara a discussão da lei orgânica do município. Novos impostos foram criados, né, para que os municípios pudessem ter uma receita, como
o avanço, o IPTU, o ISS, né? Isso. Na época existia também o imposto sobre combustíveis. Então, como foi ter participado, né, como prefeito, né, de um momento tão importante da redemocratização e do fortalecimento dos municípios? Para mim foi um negócio inédito, né? Porque até então eu conhecia a legislação anterior, certo? Mas aí realmente houve um fortalecimento de toda a administração pública municipal, certo? A gente teve a oportunidade, como eu já tinha um bom relacionamento em São Paulo, certo? Como eu ia comprar material de construção lá em São Paulo, eu andei em todas as secretarias que você pode imaginar do governo lá em São Paulo, entende? E o senhor era da base de apoio do Franco Montoro? Eu é do partido dele. Certo. E depois do Filme e do Quércia? Isso, aí depois veio o Quércia. Agora o Quércia teve a época que ele saiu montando o MDB no interior, né? E a gente montou o MDB aqui com o apoio dele, você imaginou, né? Fiquei da casa. Tá. E o senhor ia em todas as secretarias estaduais, e quem que ajudava a abrir as portas? O senhor tinha deputados da região? Como que vocês construíam essa ponte para o governo estadual? Bom, a gente tinha aqui em Araçatuba um deputado estadual que era o Franco Barucelli, certo? Que é muito amigo da gente. Ele estava dentro militando, né, junto, né? Então a gente tinha um grande conhecimento. E tinha um outro deputado também oh, meu Deus do céu, Penápolis, que era o Nori, né? O Nori, que era um deputado federal que nos ajudou, e principalmente me ajudou muito, sabe? Nesse setor aí. Chegava em São Paulo lá, aí depois que você entrou na secretaria, aí todo mundo te conhecia, né? Entendeu? E o importante nessa atividade pública aí é você conhecer o chefão, depois ver a base. Todos os assessores dele lá é que vai abrir as portas para você, entendeu? Eu tinha dia que eu chegava lá na secretaria, principalmente da área que mexia com o meio ambiente, lá negócio de água, esgoto, né? Chegava lá, eu ia lá ver meu processo, né? Eu estava atrás do processo de perfuração do poço profundo. Chegava lá, meu processo estava lá embaixo na pilha, né? Eu falei, ô, fulano, pelo amor de Deus, põe aqui em cima. Não, pega aí, põe em cima aí. Era para despachar para ir para frente. Então, certo. Era esse o esquema lá que funcionava, né? Que eu praticava bem isso aí. E nesse momento também, né, senhor Ari, a municipalização de algumas áreas não estava tão avançada, estava começando. Vocês dependiam, prefeitos, de conseguir convênios, não era? Convênios com o Estado e convênios com Brasília, né? Isso. E como que era a construção para conseguir esses convênios, para que pudesse vir recursos para vocês conseguirem avançar na educação, na saúde, na assistência social? Então, principalmente na área da saúde. E o SUS era coisa nova, né? Aqui, o munícipe precisava de uma ambulância, tinha que ir lá na almoxarifado, e lá é que ele ia pegar e sair para ir para o médico, sabe? Aí, com a implantação do SUS, eu fui um dos primeiros que assinei o convênio, sabe? E aí nós começamos o nosso centro de saúde, mudou de centro de saúde para, aliás, de centro de puericultura para centro de saúde, né? Inclusive, nesse período aí, nós montamos também, junto à Santa Casa, um atendimento de urgência, um tipo de um pronto-socorro, certo? Foi aí que nós começamos a estruturar toda a parte de saúde, que é uma coisa muito importante no município, né? E sem convênio não conseguia, né? Ainda sem, não conseguia. Tinha essa coisa direta, tudo convênio. Então dependia sempre, né? Por exemplo, a questão da saúde. Era também as diretorias regionais de saúde. O senhor devia ser vinculado a qual diretoria de saúde? Araçatuba. Também não estava tão potente na área da saúde, era mais com o Ministério mesmo, né? Não. Era com diretoria funcionava mesmo.
Já era com a DIR? Já era com a DIR. Inclusive, viu, professor? Nesse trabalho aí de implantação da saúde, eu consegui, com um médico, com um empresário que tinha aqui, 3 filhos médicos, veio me procurar como prefeito, para ver se topava montar lá na Santa Casa uma UTI, com os filhos dele lá, certo? Eu falei, o que tem que fazer? Tem que fazer O pessoal está rindo que a gente discute isso em aula. Então eu tinha que construir lá, né, as salas adequadas, que era coisa muito fina, né, aquilo lá, né? Sim. E nós fizemos tudo isso daí, e no dia... E as AIHs da internamento normal era um preço, o SUS pagava um preço. Se era UTI, ele tinha que ser maior, que a dedicação era maior, a despesa maior. E aí nós tínhamos que fazer uma aprovação. Veio aqui em Guararapes, no nosso município, o secretário da Saúde do governo de São Paulo, lá em cima. Ele veio aqui. Inclusive, era amigo da gente, né? Sim. Entendeu? E aí nós entramos lá, ele aprovou, né, o centro de UTI, né, e criamos também junto um banco de sangue, certo? Funcionava tudo isso daí, né? Inclusive o centro onde operar, fazer as operações lá, nós colocamos um grupo gerador na iminência de faltar energia, ele entrava em funcionamento imediato, para não haver prejuízo, né, na cirurgia. Então, em 89 e 90, a DIR, a Diretoria Regional de Saúde, já estava bastante avançada no apoio ao município. Isso. Até aconteceu um fato, que eu gostaria de contar, que uns 20 dias antes desse evento aí, o provedor da Santa Casa, que era do outro lado, né, mandou uma carta para mim que era ligada à Santa Casa, e eu estava lá como pronto-socorro municipal, um conveniado com a Santa Casa. Entendeu? Aí o que foi? Ele falou assim, ó, o senhor mandou a carta que eu tinha 1 mês para tirar o pronto-socorro da Santa Casa e fazer particular, municipal. Tá. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Nesse dia eu estava com o ofício, né? E fiquei na porta da UTI ali. O secretário entrou, quando ele saiu, eu falei, secretário, está aqui, ó. Como que eu vou resolver isso aqui? Entendeu? Aí ele olhou aquilo lá, ele falou assim, ele gritou lá, o diretor dele de Araçatuba, Chico! Ele chamava Francisco, era Francisco, né? Chamava de Francisco, e ele falou, ponto, secretário. Ele falou, ó, você providencia aí para montar um pronto-socorro municipal aqui, pega a verba no meu gabinete. Então, que aí o diretor da área médica, que era um médico, né, ficou sabendo disso aí, foi lá, mas acabou com os caras lá, ninguém mudou nada, não. Entende? Então, era essa interferência aí da regional, era muito forte. Muito forte, né? Então, a regional... Eu já vou para a regional de assistência social, mas, continuando na saúde, que grupo que dominava a Santa Casa na sua época? Era a maçonaria? Nós tínhamos um grupo de irmãs, sabe? Então, lá, mas o forte mesmo era uma sociedade bem seleta mesmo. Qual sociedade? Tinha também UTI, aliás, como é que chama que você falou aí? A maçonaria me ajudou muito na minha administração. Ajudou muito mesmo. Isso aí eu agradeço muito a essa instituição aí. E quando o senhor foi prefeito, quantos vereadores tinham na Câmara de vereadores? Rapaz, 15 vereadores. 15 vereadores? E o senhor tinha maioria de apoio? Não, estava meio a meio. Meio a meio? Então teve muito embate. O adversário tinha metade, sobrou um, que era o vereador ligado ao prefeito que saiu. Entende? Ele não aceitou sair candidato a prefeito, que a esposa dele não deixou, então ele saiu vereador. Ele foi eleito. Aí ficou ele sozinho no meio, 6 de lá, 7 de lá, 7 daqui.
Aí eu convidei ele, né? Eu e o meu vice-prefeito, falamos, ó, você quer ser o presidente da Câmara? Ele falou, como? Eu só estou sozinho. Eu falei, não, nós temos 7 vereadores, com você 8, você é o presidente. Mas o que vocês vão querer que eu faça? Aí eu falei assim, ó, todas as proposituras que forem em favor do município, eu vou exigir que você aprove, o bem do município. Agora, se tiver alguma ação política lá que você não concorda, pode votar contra. Aí ele falou, topei. E foi o presidente da Câmara. Eu ia chegar nessa pergunta de presidência da Câmara. Durante o seu mandato, todos os presidentes da Câmara eram do seu grupo de apoio? Ou melhor, ou perguntando melhor, mais direto, você conseguiu fazer todos os presidentes de Câmara no seu mandato? Não, porque esse primeiro aí foi. Só que o segundo, quando foi para... Porque cada 2 anos muda, né? E foi mudar, eu chamei o Alves e falei assim, ó, que era o presidente, né? Falei, ó, agora vão ter que eleger um novo presidente. Você apoia o candidato nosso? Ele falou, ih, rapaz, não vai dar, porque o outro adversário que eu tinha lá, né, falou assim, ó, vamos te lançar prefeito. Então, não apoiou. Mas a pessoa que foi eleita, viu, professor, era muito amigo da gente e era uma pessoa muito assim, que amava a cidade, vereador dedicado mesmo à cidade, sabe? Fazia parte, inclusive, do grupo de apoio meu, além de ser do outro grupo. Entendeu? Então, eu não tive dificuldade nenhuma em trabalhar com essa presidência aí, não. Muito bem. Eu vou fazer só mais 2 perguntas, depois ver se alguém quer perguntar. É porque eu gosto muito desse tipo de assunto, né? O senhor percebeu. Eu fico aqui o dia inteiro conversando com o senhor. E o pessoal deve estar achando que eu combinei a conversa antes, porque tudo que o senhor falou, a gente discutiu algumas coisas que acontecem no Brasil. E parece que é bem parecido, né? Que aconteceu aí. Mas, assim, ali também de 89 a 92, né, que foi o seu mandato, nós tivemos, né, depois de muito tempo, né, eleições para as capitais de estado, né, porque os prefeitos eram indicados pelos governadores, e nesse período de 89 a 92, nós tivemos assim, novas forças políticas assumindo municípios grandes, não só capitais, do Brasil inteiro, Campinas, né? Magalhães em Campinas, tivemos em Porto Alegre, governo de esquerda, tivemos em Fortaleza, a própria Erundina em São Paulo, né? Como que o senhor via esse movimento também, né? O senhor era do PMDB, que teve um papel importante na redemocratização, se eu não me engano, o PMDB, em 86, em 82, ele elege 19 ou 20 governadores, e a partir daí, né, a partir de 82, começa a eleger grande parte dos prefeitos, como foi o caso do senhor lá já em 89, mas outras forças políticas começam a despontar no Brasil, principalmente nas grandes cidades, nas capitais, como o PT, o PDT, né, umas forças novas sob o ponto de vista de chegar ao poder. Como é que o senhor acompanhava esse movimento no seu próprio município? O senhor tinha vereador do PT, do PDT, ou até do PCdoB, e como é que o senhor acompanhava isso na política nacional? Não, para nós era novidade, porque o MDB, né, foi se depurando, foi afirmando mais quem era de esquerda, né, mais radical, e os que eram da média só dentro desse movimento aí, certo? Que era o Movimento Democrático Brasileiro. A Arena era a extrema-direita lá, né? Inclusive, o PMDB virou o outro partido que era do Geraldo Alckmin. Né? PSDB, né? PSDB, você entendeu? Na eleição presidencial de 89, o senhor como prefeito apoiou o Ulisses Guimarães ou o Mário Covas? Não, o Ulisses Guimarães. Ah, tá. Porque aí começou a dar pressão. Ulisses Guimarães, ele era amigo da gente, sabe? Inclusive, eu fiz uma inauguração de uma feira de bordado aqui, ele veio na minha casa, para você ter uma ideia.
e foi lá, participou da inauguração, lá do lançamento. Então, é uma pessoa muito amiga da gente. Entendi. Tá. Então, o senhor, como prefeito, acompanhava esse movimento nacional também, isso fazia parte das discussões do diretório estadual do partido, então vocês acompanhavam esse cenário. A segunda pergunta que eu ia fazer, e depois passar para o pessoal, é com relação a essa relação que vocês tinham que estabelecer, prefeitos, com a Câmara, com o governo estadual e com Brasília. Então, essa relação com os deputados, essa relação com os vereadores. A cada 2 anos, a gente começou a ter eleições no Brasil, né? A fatura chegava depois, seu Ari? Então, tipo assim, o senhor dependia de um deputado ou de um conjunto de deputados, né? Quando chegava a eleição para governador e para deputado estadual, né? O senhor era pressionado a apoiar, né? A reeleição ou a eleição desse deputado ou desses deputados, ou do senador? Ô, professor, vou contar um fato que aconteceu comigo. Realmente é muito interessante. E quando foi para mudar do Quércia, né, que foi no meio do mandato meu, né? Era tudo assim, né? 2 anos, 2 anos, 2 anos. Isso. Então, quando foi para mudar isso aí, nós tínhamos uma reunião todo ano, sinceramente, de abril, março, que era o encontro da Associação dos Municípios do Estado de São Paulo. Inclusive, eu cheguei a ser o 4º vice-presidente. E foi lá, era sempre lá 3 vezes foi lá na em Serra Negra, que era famoso lá, sabe? E nós estivemos lá nessa época aí, que era já a época preparatória para esse ano aí o senhor falou depois de 2 anos para reeleger para a eleição de 90, por exemplo. Em 1990, o senhor era prefeito. E era prefeito. Deputado estadual, federal e senador. Aí eu estava lá, né, nesse encontro, né? E o Quércia foi lá no encontro, o governador. E ele me chamou lá, falou, o governador está te chamando lá no restaurante, lá na churrascaria gaúcha lá. Aí eu fui lá, cheguei lá, estava todos os prefeitos lá, tudo sentado lá, almoçando junto lá. E aí o emissário dele lá, veio lá na minha mesa e falou assim, o governador está chamando lá, a mesa dele. Eu peguei e fui lá. E estava lançando o Fleury para ser o candidato a governador depois dele. Sim. Certo? Ele falou, bota uma cadeira aí. Bota uma cadeira para o Ari subir aí. Subi na cadeira e falou, lança o nosso governador aí, Ari, agora, para todos os prefeitos aí do nosso interior de São Paulo aí. E eu subi na cadeira, rapaz, você acredita? Lancei o Fleury para governador de São Paulo. E foi eleito, né? Sim, foi eleito. Sim, foi eleito. Não, é interessante. Eu teria mais 500 perguntas para fazer para o senhor, porque eu sempre gostei de gestão pública, administração pública e da política. E eu gosto de conversar com quem vivenciou, né? Mas, assim, eu não ia fazer, né? Eu ia abrir só mais uma mesmo. O senhor... Fica à vontade. O senhor praticamente ia toda semana para São Paulo? Toda quarta-feira era o dia que todas as secretarias, governador, recebiam os prefeitos. O esquema era assim, segunda-feira era o deputado federal. Terça-feira, o deputado estadual. Quarta-feira é prefeito. Entendeu? Lá no Palácio. Eu entrava no esquema. Ia direto nisso aí. Era tudo. Quando não, que a gente ia para Brasília, né? A gente teve lá também na posse do... com o presidente que foi eleito lá, o Collor. O Collor de Mello, que foi cassado. Entendeu? Estive lá no Planalto, lá, entrei lá, ele recebeu os prefeitos, tudo lá. Né? E participava lá com todo mundo lá. A gente tendo oportunidade, eu ia mesmo. Entendeu? Não perdia ponto, não. Tá? Então, o senhor ia toda quarta-feira para São Paulo, mas só no Palácio dos Bandeirantes ou passava na Leste? Não. Eu ia quando eu tinha assunto no Palácio dos Bandeirantes, era lá. Quando era na secretaria, por exemplo,
da agricultura, eu ia lá na Secretaria da Agricultura, entende? Do meio ambiente, eu ia no meio ambiente. Educação, eu ia educação. Justiça, eu ia na justiça. Na Assembleia? Assembleia Legislativa, vixe, deputado amigo da gente. Inclusive, tinha no Palácio dos Bandeirantes, tinha uma sala, que era a sala dos prefeitos. Entende? A sala dos prefeitos. Entendeu? Onde o prefeito chegava lá, era atendido, tudo que você precisava lá, os assessores do governador lá providenciavam tudo para você. Impressionante. Entendi. Tá, eu vou ver se alguém quer fazer pergunta aqui. Senão eu volto. Eu queria saber se ele lembra do nome do prefeito na época de Dracena, se ele se lembra do Dr. Getúlio Alves Carneiro de Júnior. O senhor se lembra, eu vou repetir porque ela está longe. Tá, o senhor se lembra do prefeito de Dracena, na mesma época que o senhor foi prefeito, o Getúlio Carneiro? Sim. Meu avô. É avô da aluna. Meu avô. Vem aqui para te ver. Legal. Meu avô ia toda quarta-feira para lá, e eu era bem pequena, quer dizer. Neta do Getúlio Carneiro. Oh, prazer. Prazer, eu sou morena, meu avô era branco, né, português, que meu pai é descendente de escravos, né, da África. E aí, né, minha mãe branca, meu pai preto, né, mas aí nasceu eu. Então, meu avô é branco, o senhor lembra muito meu avô, viu? Obrigado. E tem um detalhe, viu? Eu gosto de morena, tanto que minha esposa, a Marina, é morena. Que bom! Marina Morena. Muito bom, fico feliz. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Você ficou quietinha todo o tempo, né? Mas você veio de família de política. Meu avô, minha família inteira é formada em direito. Todo mundo é advogado, só eu vi ser ficou quietinha, depois a gente conversa. Alguém mais quer fazer pergunta? O seu Ari? Alguém mais quer fazer pergunta? Não? Tá, o pessoal tá pensando. Posso perguntar mais, senhorita? Tudo bem? Pode. Depois tem um fato que eu gostaria de colocar, que eu acho muito importante. Pode colocar. Aqui no nosso município, teve as fases do café, né? E chegou na fase da cana. Nessa época era a fase da cana de açúcar, né? Montamos uma usina aqui no nosso município. E os usineiros te apoiavam? Claro. Então, nesse dia, né, tinha, por exemplo, a cana era queimada para depois ser cortada. Hoje é proibido, entendeu? Certo. É proibido. Eu lembrei. Então, queimava a cana e quando era 8, 9 horas da noite, chegavam os cortadores de cana na cidade e não tinha água na torneira, cara. Você já pensou? Claro que eu já pensei. Um abacaxi, né? A missão que eu tinha era providenciar a solução desse problema aí. E no dia que eu fui candidato, certo? A prefeito, o Quercia veio no meu comício, aqui, fazer comigo, me apoiar. E uma das coisas que ele assinou um compromisso era fazer um poço profundo aqui em Guararapes e reformar o fórum, que fazia 4 anos que estava fechado. Olha só. E fizemos o poço profundo, 1.350 metros de profundidade, água quente, 75 graus, jorrante, sem bomba, sem nada, 350 mil litros por hora. Ó. Resolvemos o problema graças a Deus. O Quercia, então, foi no seu comício, quando você era candidato? Isso. Destinou recurso aí para o poço profundo. Aí fica bastante razoável o senhor subir na cadeira e apoiar o Fleury, né? Com certeza, né? Eu tinha obrigação de fazer isso aí, meu filho. Tá certo, é brincadeira, senhorinha. Não, tudo bem. Eu trabalhei com o Palocci, com o prefeito Palocci. Então, eu sei muito bem como as coisas acontecem, né? É por aí. Os seus secretários municipais, principalmente o da saúde e o da educação e o da área na época o pessoal chamava fundo social ou bem-estar social, né?
Eles participavam daquele conselho dos secretários municipais de saúde, do Conselho, participavam? Sim, esse foi foi um trabalho que foi constituído pela nova Lei Orgânica dos Municípios, né? Sim. Então, isso aí tinha que ter Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho do Meio Ambiente, e tem todos os conselhos, como é que fala, Defesa Civil, né? Tinha tudo isso aí. Eu foi obrigado a montar tudo. Sim. Já que o senhor falou dos conselhos, a gente também lembrou, teve uma aluna que lembrou hoje cedo aqui, que a Constituição de 88 trouxe a obrigatoriedade do plano diretor, né? O plano diretor. A discussão e aprovação do plano diretor aí no seu mandato foi tranquila? Ou tinha muita pressão dos grupos? Professor, o plano diretor, ele só era, vamos dizer, obrigado a ser constituído no município que tinha da população, não sei se é de 50 mil habitantes para cima. É verdade, o senhor está correto. Né? Então, até no meu, a gente fazia o planejamento. Isso eu não lembrava. Né? Agora, parece que não mudou a lei ainda não, é mais ou menos por aí. Certo? Mas teve que aprovar a lei de uso e ocupação do solo? Teve, nós tínhamos tudo isso aí. Aí teve conflito, né? Não, aqui não aconteceu nada, não. Não tinha conflito de loteamento, interesse de loteamento? Não. Aqui nunca houve isso aí, não. Tudo era feito... quer dizer, havia discussão, tudo, mas tudo normal. E o problema não. O senhor citou que ia sempre na Secretaria de Agricultura, né? Isso. Depois citou que na sua época era a cana que estava prevalecendo. Lembrei de um programa, posso estar enganado, que foi criado nesse período pelo Fleury e aperfeiçoado depois pelo Mário Covas. Foi o programa Melhor Caminho, né? Então, os municípios que têm muita estrada rural dependia muito desse programa, né? Com certeza. Para recuperar a estrada de terra, matar burro, pontes, né? Isso. Era isso mesmo? Era isso mesmo. Eu fiz várias pontes aqui, que eram pontes tudo de madeira, né? Tudo certo? Eu fiz o governador, inclusive o Montoro, ele lançou um projeto de pontes, coisa rápida, sabe? Mas feita mesmo bem organizada. Eu fiz se não perou umas 10 pontes dessa município. Perorou 100% o negócio, tá? Fora de sério. Isso, eu sou do interior, né? Eu morei em sítio, então eu sei que a base e a sustentação da sociedade é zona rural. Sim. É zona rural, entende? É o agronegócio, tudo envolve. Pode falar. E os prefeitos dessas cidades que têm uma área rural grande e importante, vocês são muito cobrados, né, para a melhoria da infraestrutura das estradas, do escoamento da produção, até do transporte das pessoas, né? Com certeza. E outra, se o prefeito for inteligente, ele tem que abrir caminho, fazer asfaltar, a coisa correr, porque é daí que sai o progresso do município. E os votos, né? E os votos, lógico. Tá certo. E nós temos uma atividade muito forte, que na época, era granja, criação de galinha de postura, de ovos. Certo? Inclusive, nós temos em Guararapes hoje, de toda aquela época, a Granja Catayama, que é uma das maiores do mundo. Inclusive, agora está com o Grupo Faria. O maior grupo de produção de ovos do mundo é o Grupo Faria, que está aqui em Guararapes, você tem uma ideia. Como é que é importante isso aí para a nossa agricultura? Legal. E a pecuária, só para fechar, nós temos o filho do Catayama, depois que ele passou para o Grupo Faria, a granja, ele continua na pecuária. O gado Nelore, a raça do Catayama, é campeão brasileiro, e é aqui de Guararapes. Tá. E tinha matadouro municipal? Matadouro municipal tinha. Inclusive, eu tinha a Associação dos Agricultores e tinha uma associação dos leiteiros na cidade. Eu tinha 25 sitiantes
que produzia leite. E era cooperativa? Aí consegui fazer essa cooperativa, certo? E aí, com o auxílio da Secretaria da Agricultura, certo? Nós fizemos uma pesquisa para melhorar a produção de leite. A média era 5 litros vaca. Certo. Depois que nós fizemos inseminação artificial, em 2 anos pulou para 25 litros vaca. Pra você ter uma ideia. Como a agricultura é importante. Sim. E quem comprava o leite aí? Era a Vigor ou a Nestlé? A Nestlé. A Nestlé. Tá. Na sua época também, não era forte o algodão na região? Teve um período, mas na minha época começou a entrar, tinha entrado a cana já, viu, professor? A cana já estava dominando. Tá. Uma outra pergunta. Não estou cansando o senhor, não, né? Não, veja, fica à vontade. Eu amo a administração pública, imagina. Na época que o senhor foi prefeito, ainda não tinha reeleição no Brasil, né? Não. Então, o senhor fez o seu sucessor? Não. Não? O que ganhou foi o candidato que ganhou, do meu candidato, foi o que eu ganhei dele. Entendi. E depois que o senhor saiu da prefeitura, o senhor foi candidato a deputado? Não. Não? E também não tentou voltar como prefeito? Sim, em 2000 eu estava trabalhando numa instituição em Campinas, como diretor de desenvolvimento social lá, e eles foram me buscar lá. Olha, você tem que sair o candidato lá, rapaz. Aí fizeram um grupo aqui na cidade e foram me buscar lá. Mas 15 anos depois? O senhor foi 15 anos depois. 2000. Entendi. Mas o senhor foi trabalhar em alguma companhia estadual, em algum órgão estadual? Não, era uma instituição da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Tá? Da assistência mínima de rua, etc. Certo. O senhor me fez lembrar uma coisa. Como prefeito, o senhor conseguia influenciar alguma indicação do governador para cargos de confiança regionais, tipo CDHU, algum cargo ali da regional da Secretaria de Agricultura? O senhor tinha alguma influência nisso? Sim. Tem um fato que é da barragem Três Irmãos aqui, que é os lagos que gera energia elétrica, né? Então, na passagem de término do governo do Quércia para assumir o Fleury, foi inaugurada a represa aqui. E veio todos os políticos da região, tudo. E tinha um cidadão que não precisava eleger o presidente da CESP. O presidente da CESP, que ia mudar também. Né? Aí nós tínhamos o nosso candidato. Né? Aí os prefeitos lá, que estavam lá na hora, lá dentro da usina, lá, né, reuniu todo mundo, né, para falar com o governador. Falou, nós queremos fulano lá, né? Falou, aí me chamaram, falou, você vai falar para o governador que nós queremos o presidente nosso da CESP, fulano de tal. Eu fui lá, falei, ele foi o presidente. Muito bem. E aí no seu município, na sua época, os novos conjuntos habitacionais era pelo CDHU ou pela Coab? CDHU. CDHU. E a regional da CDHU era Araçatuba também? Tinha também. E como que era montada a diretoria regional do CDHU ali em Araçatuba? Vocês participavam desse... Geralmente a gente participava, tinha uma influência, né? Cada um que tinha lá... Fazia as indicações nossas lá, sim, senhor. Tá? O município dependia da Sabesp também? Não. A nossa água aqui era a água do município. Diferente. Tá. Então, muito bem. Inclusive, falando da habitação aí, eu tenho que agradecer muito ao nosso governador lá, que eu construí 360 casas, chave na mão. Parabéns. E as casas foram sorteadas ou tinha uma definição já das famílias que ocupavam? Era feita, a assistente social fazia toda a sondagem, né? Para depois fazer a seleção, tudo direitinho, tá? Tudo dentro das necessidades de cada família, tudo certinho.
Entendi. E o senhor tinha esposa quando foi prefeito? Sim. E ela foi presidente do Fundo Social? Foi minha chefe de gabinete, cara. Olha que... então o senhor apanhava em casa e na prefeitura. Mas ela me dava assistência também na área social, viu? Eu tinha muita costura industrial em Guararapes e a prefeitura tem uma escola de costura municipal, né? Tem vários tipos de atividade lá de apoio ao desenvolvimento da cidade nesse setor aí. Tá? E tem mais um detalhe, viu? Depois que ela saiu da prefeitura, ela foi candidata a vereadora e foi vereadora. Ó, ela tá aí? Ela tá aí? Tá. Vem falar um oi pra gente. Foi bem. E ela foi chefe de gabinete? Foi minha chefe de gabinete. Muito bem. Tem cada um oi. Espera aí que ela tá chegando ali. Olha a minha morena aqui, ó. Não estamos vendo. Como a senhora chama? Como que ela chama? Marina. Prazer, Marina. Obrigado também por contribuir aqui com a aula, que é sobre gestão pública. Qual que era a sua base, Marina, eleitoral? Era a parte social. As entidades do município? Eleitoral entidades. E muita setor evangélico da cidade. Ah, tá. Evangélico. E sempre é incrível, todos os municípios, né, sejam eles grandes ou pequenos, nós temos vereadores ou às vezes até prefeitos ou vice-prefeitos vinculados às entidades, né? As entidades têm um poder político muito forte, né? Com certeza, é força. E o senhor me fez, com a história da Marina, me lembrar também um detalhe. Era um momento que os municípios também começaram a ter a obrigatoriedade por lei, né? E depois por pressão a assumir a pré-escola, né? E a educação infantil, né? Começa ali, né? Nós construímos 4, né, bem? 3 escolas. E naquela época, a creche, se eu não me engano, naquela época, os prefeitos tinham que ter um convênio com a LBA, não é isso? Isso. Estou errado? Não, tá, tinha esse setor de assistência, assim. Tá? E esse recurso, esse convênio vinha por Brasília, né? Tinha nesse período aí, ainda não era Brasília, certo? Mas tinha os órgãos estaduais que recebiam e repassavam. Adrades? Tudo de Araçatuba também, a regional era Araçatuba. Araçatuba. Tá. Interessante. Inclusive, quando foi implantado isso aí, quando eu assumi, só tinha o posto aliás, uma instituição que dava assistência a creche, assim, essas creche municipal, não era municipal, era uma particular. Depois que eu entrei, nós montamos mais 4 creches que eu criei. Quando eu saí com a cidade com 4 creches na cidade municipal. Porque começou a pressão para que os prefeitos construíssem, né? O resultado da nova Constituição, né, estadual e lei orgânica. E como a dona Marina foi a chefe de gabinete, quem presidiu o Fundo Social? Quem que era, bem, que você foi lá? Quem você foi o Fundo Social. Era prefeito, eu acho, viu? O Fundo Social, quem que era depois que você saiu lá? Era você também, né? Ela acumulava também. Foi a próxima primeira vez. Uma assistente social de você, né? Eu que fundei o Fundo Social. Não, ela que fundou, ela que comandava, assim. Viu? Comandava. Ah, legal. Bom, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com o senhor, mas a gente já vai para o encerramento, que a gente tem que depois fechar, amarrar o final da aula aqui, né? Ainda mais com as experiências que o senhor contou. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente agradece muito, tá, a participação do senhor aqui na aula, agradecemos a Lúcia, né, por ter viabilizado, agradecemos aí a presença também da dona Marina, e é muito importante, né, esses depoimentos de quem vivenciou, né, a política e a gestão de municípios, né, isso traz, acho que, um olhar bastante diferente,
e complementa o que a gente vê aqui nos livros, né, nos textos. Viu, professor? É o seguinte, ó, eu sou muito grato a Deus, porque eu participei da política diretamente 50 anos. 50 anos. Até hoje, você sabe que eles não te deixam, não te largam. Vai sair um negócio, uma eleição, você tem que estar lá, tem que participar, e eu participo disso aí com o maior prazer, porque a maior alegria dentro da gente é ver a cidade crescer, entende? Uma das coisas que a gente percebe ao longo desses anos aí é que o político egoísta e o político altruísta. Sim. Certo? O egoísta é o que fecha no grupo dele e é só ele e os filhos dele que são felizes. Agora, o altruísta, ele quer o bem de todos que estão na sociedade assim. Como eu estou junto, eu vou ser feliz junto com eles. Né? Essa é a minha visão. Entendeu? Legal. Então, o senhor continua participando? Continuo participando. Então, você é amigo do Baleia Rossi. Baleia Rossi. Ele é o presidente do partido que eu fui filiado, né? Sim, então, mas também quando você era prefeito, você devia ter muito contato com o Wagner Rossi, né? Wagner Rossi. Wagner Rossi. E com Marcelino Machado, né? Isso. Tá vendo? Eu estudei um pouco, eu não vivenciei. Parabéns, viu, professor? Você está por dentro mesmo, viu? Eu me lembro, eu posso estar enganado, mas eu lembro mais ou menos que o Wagner Rossi, ele foi um deputado federal pelo PMDB nessa época, muito poderoso no estado de São Paulo e no Brasil. Se eu não me engano, ele era um deputado federal que tinha votos em todas as urnas do estado de São Paulo. Verdade. Tá? Não é em todos os municípios, em todas as urnas. Verdade. Tá? Não é? E o Baleia Rossi, que hoje é presidente nacional do PMDB, é filho dele. Né? Para a gente entender como as coisas se sucedem. E é Marcelino Machado, né? Que também era um deputado federal, mas mais vinculado ali da Arena, do PDS, né? Isso. O malufismo, né? Malufismo. Mas ele também foi secretário de Agricultura, o Wagner Rossi, né? Foi. Muito bem. Então tá bom. Então a gente agradece a sua participação, a sua disponibilidade, né? Não vamos atrasar o seu almoço também. Se o senhor quiser dar uma palavrinha final aqui para a turma, tá aparecendo pouca gente, mas tem mais gente aqui, tá? Não, tudo bem, professor. Uma palavrinha final do senhor aí. Não, eu gostaria de agradecer, viu, a oportunidade que o senhor está me dando para poder lembrar de tudo que a gente... Isso é uma gratificação para tudo aquilo que a gente fez, né? Porque o gostoso da vida, que nem agora eu, nos meus 87 anos, né, que agora é dia 4, você olhar para trás, certo? E ver que você deixou coisas construídas para o bem da sociedade, entende? Eu procurei fazer tudo para deixar coisas positivas para a sociedade. Isso é o que me deixa muito alegre, muito feliz. E agradeço todas as pessoas que Deus levantou do meu lado para me ajudar a fazer isso daí. Entende? Fizemos junto, porque você não faz nada sozinho, né, professor? Você tem que ter alguém do seu lado que confia em você, que comunga com o mesmo ideal, para poder construir uma sociedade cada vez mais feliz, né? E próspera. Esse é o meu raciocínio. E essa oportunidade que vocês estão me dando de fazer, de externar esse agradecimento, é uma coisa que eu agradeço muito a Deus, tá? Muito obrigado, contribuiu bastante. É muito gratificante, fico muito feliz, tá bom? A gente que agradece. Espera aí que vai ter uma pergunta. Se ele tem uma frustração de como político, de algo que gostaria de ter feito e não pôde fazer. Se nessa vida na política o senhor teve alguma frustração, alguma coisa que o senhor gostaria de ter feito e não conseguiu fazer? Eu tenho umas frustrações aí que eu não gostaria de falar, não. É o seguinte, eu gastei, né, o meu ideal de construir, por exemplo, eu vou falar, minha mulher não quer que fale, o Poço Profundo, hoje, durante 32 anos, os que vieram depois de mim não deram uma manutenção no poço. Já pensou? Qual é a responsabilidade, né? E outra, aquela UTI que eu montei na Santa Casa, o banco de sangue, eu saí e fechou tudo. Sim.
É triste. É uma frustração tremenda. Mas Deus sabe das coisas. A pergunta dele me fez lembrar uma outra. Vamos lá. Porque assim, tem muita gente, se não a maioria, que ingressa na política e ganha muito dinheiro. A gente percebe nitidamente que não é o caso do senhor. Tá? Isso. A minha pergunta é o contrário. O senhor perdeu dinheiro na política? Com certeza. Então, porque a gente conhece, sabe, o senhor nitidamente, quando o senhor saía da eleição, né, tinha que vender alguma coisa, estava pobre que tinha que pagar compromissos, né? Enquanto que outros ganham dinheiro na política, né? É verdade. É o que eu falo, que é o político egoísta e o político altruísta. Sim, muito bem. Mas foi excelente, a gente agradece, tá? Parece que a Lúcia gravou, né? A Lúcia gravou o bate-papo, então depois também o senhor vai poder assistir de novo aí essa nossa conversa. Agradeço muito, tá? Desejo ao senhor muita saúde, muitos anos de vida e que o senhor possa continuar contribuindo aí com Guararapes e região e com São Paulo, tá bom? Eu agradeço também, viu? Um abraço para todos vocês aí, sucesso, e que essa formatura aí seja um ponto de início de um avanço para o bem da sociedade, tá? Muito bem. Beleza. Boa tarde. Obrigado, senhor Ari. Tchau, pai. Tchau, filha. Deus abençoe. Um beijo. Amém. Te amo. Deus abençoe. Como é que desliga aqui?